Aí, muito bem. Sejam muito bem-vindos. Estou aqui com o Almir Vicentini e a Vanessa Calbianco para mais uma edição do Universo Educação, que é essa série de lives que a gente faz para falar sobre educadores, melhores práticas, inovações, tendências, com a curadoria do Almir Vicentini, que eu quero agradecer pelo trabalho todo, pelo carinho, pelo detalhe da busca dos temas e dos convidados, e a Vanessa, que é a nossa convidada de hoje, para falar sobre os benefícios do uso da meditação no ambiente escolar. Eu vou começar como a gente sempre começa, que é lendo a mini bio do Almir, e daí passando a palavra para ele contar para a gente um pouco do motivo da escolha desse tema para a nossa edição de hoje. O Almir é mestre em educação pela PUC de São Paulo, tem uma extensão pela Harvard University em Leaders of Learning, uma extensão no MIT em Design Thinking for Leading and Learning, pós-graduação em administração, bacharel em física, tem licenciatura em pedagogia, é conselheiro e membro titular do Conselho Municipal de Educação de São Caetano e é coordenador e professor de pós-graduação na Universidade Municipal de São Caetano, da Universidade Estácio e do Centro Universitário São Camilo, além de ser diretor pedagógico do Colégio Santana. Almir, a palavra é tua, então, para você contar um pouco para a gente de por que vamos falar de meditação no ambiente escolar. Bom, boa tarde a todos aqui que nos acompanham. Novamente é um prazer muito grande estar participando de mais uma live pela Fulseio com a Carol, nossa sempre generosa anfitriã. E hoje eu convidei a Vanessa por um motivo muito simples, né? Nós vivemos hoje um momento extremamente diferente de tudo aquilo que acho que qualquer pessoa já viveu, né? Com tudo o que envolve relacionamentos, condição social, e nada melhor do que saber como lidar com isso, né? Como é que eu passo por esse momento tão crítico através de uma meditação, de uma reflexologia, coisas do tipo. E a Vanessa é uma pessoa que vem estudando isso há muito tempo e nos deu esse brinde de nos trazer aí algumas soluções, algumas indicações. Então, Vanessa, seja muito bem-vinda à nossa live pela Folseio. Esperamos que nesta uma hora a gente possa trocar grandes ideias e você nos possa indicar aí alguns caminhos possíveis para utilizarmos a meditação como uma coisa rotineira e uma coisa prazerosa. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Almir. Obrigada. Vou ler a mini bio da Vanessa aqui. Já fiz o meu disclaimer de hoje, falando que esse tema é um tema que eu sou apaixonada. Vou tentar não atrapalhar com muita pergunta, mas estou super animada para a gente conversar sobre isso. A Vanessa Calbianco, então, é instrutora credenciada do método Yoga com Histórias, ministra aulas de meditação mindfulness para crianças, jovens, pais e professores, através da metodologia da Mindful Schools americana e da Mindfulness Training Institute da Inglaterra, trazida para o Brasil pela Mind Kids. Ela é praticante de yoga e de meditação desde 1997. Conta um pouquinho, então, Vanessa, da tua história. Bom, então é o seguinte, em 97 eu tinha 20 anos de idade, e aí começaram as perguntas, né? As perguntas que não queriam calar, e as perguntas que não tinham resposta. E não adiantava ir para a igreja, não adiantava ouvir o padre, não adiantava nada, nem conversar com quem estava ao meu redor. E aí eu conto até para minha prima que foi um livro do Dalai Lama que fez eu entrar para esse universo, que descortinou, que me mostrou que existiam outras possibilidades que até então eu não conhecia, e que a maior parte, que todas elas vinham de mim, né? De dentro de mim, estava tudo guardado lá dentro. E que isso era um treino, e que isso chamava autoconhecimento, e que era um trabalho árduo, longo, de todo dia, mas muito compensador, com resultados que ninguém falava para mim, ninguém fazia lavagem cerebral em mim, né? Faça isso porque vai ser assim. Não, você faz, você pratica e você mesma percebe os resultados. Isso tanto na yoga, né? O yoga também faz muito isso, e a meditação também. Então, foi assim que tudo começou, né? 23 anos atrás. E até hoje, não, depois que eu falo, depois que você vê uma coisa, não dá para você desver, né? Sabe assim? Então, depois que você entra nesse caminho, não dá mais para você voltar atrás, né? Impossível. E também você não consegue mais parar, porque
o seu grau de responsabilidade aumenta, né? Porque quando você tem consciência do certo e do errado, das coisas, você pode até fazer errado, mas a sua consciência pesa muito mais, né? Então, é um trabalho que é desafiador, mas é muito interessante. Eu acho que, enfim, e aí eu acabei, né, alguns anos atrás, acabei me tornando instrutora de meditação para criança e mindfulness para adolescentes e crianças e professores, porque por experiência própria, né? Por poder comprovar por experiência própria que são técnicas com benefícios comprovados, ok, pela ciência, mas por mim, né? Por experiência própria. Então, acho que isso não tem como a gente falar, não valido. Valido, sim, né? E amo o que faço, amo quando a gente vê o resultado nas crianças. Eu acho que é assim que a gente tem que trabalhar sempre na vida, né? A gente é criado sempre para... você tem que ganhar dinheiro, você tem que ter um trabalho que te recompense, você tem que ser reconhecido, nananana. Mas o mais importante, que a gente não ensina para os nossos filhos, ou não ensinava antigamente, ou até pouco tempo atrás, faça o que o que está dentro de você, né? Faz o que seu coração fala que é certo. É tão simples isso, e a gente acaba dando tanta volta e fazendo tanta coisa tão diferente daquilo que é o nosso propósito e nosso chamado, porque muitas vezes ninguém falou para a gente, é tão simples. Aquieta seu coração, tenta ouvir o que está lá dentro, tenta se conhecer melhor. E isso é uma coisa que a gente faz com a criança desde o começo. E o objetivo é tornar adultos mais conscientes, porque afinal de contas eles que vão estar aí no comando do mundo de amanhã, né? Futuro breve, né? Futuro próximo. Então, uma responsabilidade, acho bem importante. Isso aí, muito bem aberto. Deixa eu perguntar uma pergunta básica, né? Qual é a melhor definição para meditação? Então, a meditação e o mindfulness é você se concentrar numa coisa só, né? É atenção plena. Pode ser na respiração, pode ser num som, pode ser em qualquer coisa que a gente propor, que a gente intencionar fazer. Normalmente se faz muito concentração na respiração. E para criança é mais fácil também concentração com o som. Então eu chamaria simples assim, para a gente falar, meditação é treinar a atenção plena, porque normalmente ou a gente está no passado, lembrando de alguma coisa, saudosa, perdendo tempo mesmo, né? Tipo, nossa, aquele tempo era tão bom, ou preocupado com o futuro, conta para pagar, lista de mercado, reunião da escola, enfim, coisas que todo ser humano tem, que faz parte da vida e que é normal. Só que o problema se a gente ficar muito no passado, a gente começa a alimentar os sintominhas que podem virar uma depressão, né? E se a gente ficar muito no futuro, a gente fica muito ansioso. O único lugar que existe, a única coisa que a gente tem é o presente, é o aqui e agora. Então, meditar também, claro, é isso, é atenção plena ao aqui e agora, ao que a gente está fazendo agora. Então, assim, estamos aqui conversando, a gente pode dizer que, por exemplo, se a gente começar a ter, né, a gente tem que ter atenção plena, então a gente pode meditar, mas dando uma entrevista. Não necessariamente você precisa estar lá, entendeu? Então, isso depois a gente vai explicar melhor, mas também é isso. Então, é a atenção plena no aqui e agora, que é a única coisa que tem, né? E é onde a gente planta o que a gente vai ter no futuro. Não adianta a gente viver o presente, eu vou ser feliz quando eu emagrecer, eu vou ser feliz quando eu casar, eu vou ser feliz quando eu arrumar um emprego tal, eu vou ser feliz quando eu tiver filho. Não vai, porque se você não for feliz agora, plantando a sua sementinha agora, você não vai colher nunca, né? É simples assim, a conta é fácil de fazer, é que a gente não pensa, porque a gente está no corre-corre do dia a dia e vai sendo atropelada e vai fazendo uma coisa, quando vai ver já está fazendo outra, e invariavelmente a gente desfoca muito. O celular hoje em dia, né? Apesar de ajudar muito a gente em tudo, mas ele tira muito a nossa atenção, desfoca muito. Quantas vezes
Vocês não estão fazendo uma coisa, respondendo, ou então você está lá, não, vou fazer uma pesquisa, vai fazer uma pesquisa, o que seja no computador. Aí aparece alguma outra coisa que chama a sua atenção, olha o perigo de você já parar aquilo que você está vendo pesquisar para já ir olhar o outro. Então, esse mundo que a gente vive faz muito isso com a gente. E manter o foco, a atenção plena, é um desafio. Parece fácil, mas não é não. É um treino. Até um pouquinho nisso que você está comentando agora, né? Como é que a gente poderia melhorar essa experiência de meditação? Mesmo porque é muito comum você ouvir as pessoas falar assim, olha, eu tento meditar, mas em 10 segundos eu já estou pensando na conta para pagar, na reunião que eu vou ter à tarde, quer dizer, eu saio completamente daquele momento de meditação. Como é que eu aprofundo isso? Como é que eu vou sentindo que eu estou melhorando a minha propósito de meditação? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que desmistificar, né? Não é porque a gente vai começar a meditar que a gente vai sair flutuando por aí, que a gente vai encontrar Buda, que a gente vai transcender, que... Não vai acontecer nada disso. Então, assim, a mente foi feita para pensar, é isso que ela faz. Quando a gente para meditar, a gente vai fazer um treinamento. E não é hoje, não é amanhã, não é daqui uma semana que a gente vai ver os resultados, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: vão passar muitos pensamentos na minha cabeça. Tudo bem, tá tudo certo, né? Então, a gente tem algumas coisas para a gente pensar na hora que isso acontecer. Primeiro é não julgar. Ai, Vanessa, olha lá, fui meditar, não consigo, tá vendo? Já tô cheia de pensamento. Não, tudo bem, sua cabeça foi feita para pensar e os pensamentos vão acontecer. O que a gente tem que fazer é, gentilmente, perceber que esses pensamentos estão vindo e não embalar, não subir na garupa deles. Porque se a gente sobe na garupa de um, é como se fosse, né, a gente fala assim, macaquinhos que ficam pulando de galho em galho. Daqui a pouco você já está no outro, já está no outro, já está no outro, já está no outro, e aí foi embora. Então, quando perceber que passou um pensamento, tudo bem, pensamento, eu estou te vendo, pode ir embora, eu não vou na tua. Aí medita lá mais uns 5 segundos sem nenhum pensamento, daqui a pouco veio outro pensamento. Tá bom, pensamento, pode ir embora, eu vou continuar aqui, eu não vou desistir. Então, a segunda lição é persistência, né? Porque nada é grátis. Se você quer emagrecer, você tem que fazer regime. Se você quer que sua casa esteja limpa, você tem que fazer limpeza. Se você quer ter uma mente mais tranquila, você tem que treinar a sua mente. E isso não é uma coisa do dia para a noite, é uma coisa que precisa de persistência. Você precisa ter a vontade de fazer isso. Eu acho que esse é o maior desafio, é você colocar isso na tua rotina. Por quê? Porque hoje em dia, não posso porque de manhã eu preciso cuidar das crianças, não dá. Na hora do almoço não dá, porque as crianças voltam da escola, eu preciso correr com o almoço. De tarde não posso, porque a tarde é o único tempo que eu tenho para fazer um monte de coisa que eu preciso fazer que eu não consegui fazer de manhã. E à noite não dá também, porque aí meu marido chega, daí... aí já não deu. Então, assim, se a gente pensar assim, a gente nunca vai meditar. Meditar, a gente fala que a gente medita quando o meditar entrou na rotina, como se fosse escovar os dentes e tomar banho. Então, é uma coisa que você faz todos os dias. Por quê? Porque é uma higienização mesmo da mente, né? Tem uma coisa que falam, que até, sei lá, todo mundo fala, mas faz muito sentido. Você tem o copo. Se o copo está lotado de água até a boca, você não tem mais como colocar coisa nova nele, não cabe. Então, você precisa jogar essa água fora para ele ficar vazio, para novas coisas entrarem. E meditar é isso, é a gente esvaziar para nos permitir enxergar as possibilidades todas que existem, que estão aí para a gente enxergar. E a gente acaba ficando, né, dentro do quadradinho ali e aí quando vai ver, passou uma vida inteira fazendo isso, com os mesmos pensamentos recorrentes, no mesmo círculo vicioso, e com aquelas crenças limitantes que existem, a gente sabe, mas que podem ser... Por que não? Né? Por que não? Então, fazer essa pergunta é muito importante também. Fala uma coisa, existe assim uma idade ideal para se começar a meditação? Que se confunde muito, a gente até estava comentando um pouquinho antes de entrarmos ao vivo, né?
se faz uma mistura um pouco do que é meditação com religião, com uma série de outras situações que não tem nada. Eu queria que você comentasse um pouquinho, uma pessoa, seja ela que religião for, ou que idade for, ela tem uma melhor idade para começar, ou não tem, tanto faz que a religião a pessoa pertence, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Queria que você desse uma pincelada um pouco nisso. Então, meditação não tem nada a ver com esoterismo, não tem nada a ver com bruxaria, com magia, com religião, com mandinga, com nada. Meditação é pura e simplesmente um treino da mente. Assim como você vai na educação física, ou faz ginástica para ter um corpo saudável, você faz meditação para ter uma mente saudável. Simples assim, mais nada. E a meditação, ela existe, todas as religiões, inclusive o cristianismo, usavam a meditação. Porque a meditação, quando você entra em estado de meditação, sua mente abre, né? Você fica mais... apesar do seu corpo estar parado, a sua mente acaba ficando deixando os instintos mais aguçados, sua intuição aguça. Então... isso é uma coisa que sempre foi usada, mas infelizmente, hoje em dia, inclusive hoje em dia ainda vejo muito isso. Muitas mães falam, não gosto dessas coisas, porque, gente, não tem nada a ver com religião, nada, nada, nada. Então, até, inclusive, muitas escolas laicas ou de religiões diferentes aplicam métodos de mindfulness e meditação para os seus alunos, ainda bem, mas tem muita gente ainda que, infelizmente, acha que não. E a melhor idade, né? Você perguntou. Olha, eu falo assim, que quando a criança é muito pequenininha, a gente que é mãe sabe, criança é uma esponja. Não adianta a gente falar, eles vão sempre copiar o que a gente faz. Então, é claro que você não vai colocar um bebê para meditar, mas existem muitas ferramentas que despertam a sensação, que despertam o sensorial na criança e que liga a mãe ao bebê. Então, pode ser uma massagem Shantala, quando ele é pequenininho, é uma forma da mãe e do filho meditarem juntos. Você pegar seu bebê no colo e ficar alguns segundos ou algum tempo que você puder, olhando dentro dos olhos dele. Então, assim, meditar não é só parar quieta e ficar, entendeu? São várias formas que a gente pode fazer. E não tem idade para começar. Basta você querer fazer isso, né? Depois, quando a criança cresce, aí a gente vai introduzindo outras práticas lúdicas, obviamente, né? Porque precisa conversar com o mundo deles para ser interessante, porque senão a gente não consegue captar a atenção, né? E por aí vai. E aí é uma coisa que, na minha opinião, tem que ser para a vida inteira. Você acredita que um ambiente convidativo, principalmente para crianças, né? Que se a gente falar em termos de casa e escola, né, o ambiente convidativo seria um bom negócio? E como é que eu crio esse ambiente educativo? Convidativo, desculpe. Teria alguma maneira específica? Ou isso não tem muita importância? Como é que você vê isso? Cortou um pouco, deixa eu ver se eu entendi. Se o ambiente influencia, se um ambiente convidativo influencia positivamente uma criança se interessar pela meditação, é isso? Exato, exatamente. Por exemplo, se eu criar um ambiente... Porque a gente tem duas possibilidades, né? De fazer isso em casa, com a família, ou fazer isso na escola. A gente tem muitos educadores aqui conosco, então, por exemplo, de repente eu levar isso para a escola. Então, por exemplo, dentro de uma sala de aula, eu poderia fazer, de repente, antes do início da aula, uma meditação. Ou em casa. Eu preciso criar um ambiente que seja mais convidativo, isso ajuda ou não é tão necessário assim? Não é necessário, nem um pouco necessário, aliás. Então, assim, a gente evita até, claro, acender incenso, coisas, até música a gente evita. Por quê? Exatamente para não criar misticismo, para não achar que não, é uma coisa que é facilmente introduzida no cotidiano,
Porque a ideia é essa, é facilitar, é colocar no cotidiano para fluir, para ser uma coisa que acontece, né? Então, antes de uma prova, o que é muito interessante, né? E a gente treina os professores para capacitá-los para que, por exemplo, antes de uma prova, eles façam uma meditação de 3 minutos com os alunos, sabe? Ou num momento de crise, como a Carol disse, parar um aluno e falar, vem aqui. Então, você também precisa, né, estar presente para poder fazer essa interação existir, essa simbiose existir. Então, respira um pouco. Se você parar e fizer 3 respirações profundas, você já muda totalmente. Você muda o mindset na hora. Não precisa mais nada. Não precisa de sala decorada, não precisa de estátua de Buda, não precisa de nada disso. Carol, vou deixar você falar um pouquinho, senão já está me dando bronca. Não, eu até me pus no mudo aqui para não ficar não correu a tentação. Eu vejo muito esse hábito da meditação como o que você falou, né, Vanessa? Como se fosse agindo, do mesmo jeito que eu vou treinar na academia, eu faço a meditação como um treino de controle sobre a mente, né? Para a gente não se deixar levar pelos impulsos, não falar, não passar por situações estressantes, gerando mais estresse, em vez de conseguir gerenciar o estresse. E uma das coisas que eu sempre sempre pensei foi a coisa da meditação nas escolas, né? Eu não conheço no Brasil nenhuma escola, eu conheço um monte de escola, mas aqui nenhuma das escolas com as quais eu trabalho, até onde eu sei, tem um programa específico de meditação que ensine isso de uma forma, com um método e constante, que seja parte do programa da escola. E eu, todas as vezes que por algum motivo ou outro a gente acabou entrando com as escolas nesse assunto, eu vejo uma falta de conhecimento, assim, você tem que estudar, né, não é um assunto, como ele não é comum, cada vez ele é mais incomum, porque menos gente sabe, e aí tem sempre um pouco desse misticismo em torno disso. Queria muito entender como que é feito o teu trabalho nas escolas, porque é muito claro, para mim, pelo menos, que se o educador não tiver, um professor que ensina matemática precisa saber matemática, né? Um professor que ensina português precisa saber português. E muitos dos descontroles e da ansiedade, da depressão e do estresse que a gente vê acontecendo nos adultos também por falta desse conhecimento, né? Então, como trazer a escola para esse assunto de forma a primeiro formar o professor para que esse professor tenha a condição de saber gerenciar um conflito, treinar seus alunos e tal. Como é que você enxerga essa passagem de conhecimento dentro das escolas? E a própria aceitação da escola, né? Como é que você tem visto, por exemplo, a gente tem um pai que chega na direção e pergunta se tem ou não, né? Pode falar, Vanessa. Tá ouvindo a gente, Vanessa? Tô bem na hora que você estava falando, Almir. Agora eu tô. Eu não ouvi o que o Almir falou. Não, eu estou dizendo assim, tudo isso que a Carol te perguntou, eu queria saber também de você como é que é a aceitação por parte dos professores quando se toca nesse assunto da meditação, dos benefícios da meditação, se eles aceitam isso bem ou ainda existe muita resistência. Deu para ouvir? Então, cortou de novo, mas vamos lá. Eu vou respondendo, aí você me corta, você me pergunta. O que a Carol perguntou. Nas escolas, a gente costuma trabalhar assim, capacitando os professores. Por quê? Porque o professor, o que eu falo mais difícil na escola é você saber lidar com o aluno. Isso, vocês que são dessa área, vocês sabem. Não é todo mundo que tem esse dom de ser professor, né? De estar lá com a criança. Não. Às vezes a pessoa medita e tal, mas não sabe passar isso para a criança de uma forma, né, que seja entendida, que seja aceita, que seja gostosa, que seja natural. Então, treinar o professor é uma forma
da gente agregar valor ao professor, em primeiro lugar, e facilitar o trabalho, porque se o professor já está dentro da escola, ele vai usar essas ferramentas muito mais naturalmente no dia a dia do que eu mandar um professor na escola uma vez por semana para fazer uma aula só. Entendeu? A ideia é que a gente vá colocando isso no dia a dia do aluno, cada vez mais e mais naturalmente. E não criar um espaço só para fazer isso. É claro que pode ser também, mas aí a gente acaba indo um pouco mais para yoga, né? Para o mindfulness, para meditação, não. É uma coisa que o professor pode fazer desde 3 minutos, como a gente disse, até alguma coisa de 15 minutos, mas também não é nada que vai nem precisar demandar muito dele. Então, essa é uma das maneiras, e que é muito legal, porque a pré-escola também é muito bom, porque o professor já está lá, enfim, é uma coisa que é como se a gente estivesse criando uma cultura nova, né? Te dando ferramentas novas para você continuar fazendo o que você já faz, mas agora com ferramentas para você e para o teu aluno. E é claro, o professor não precisa ter experiência prévia, mas ele precisa praticar, né? Porque a gente não consegue passar se a gente não fizer. É exatamente isso que a Carol falou. Então, no treinamento, a gente tem bastante prática, mas é claro que isso precisa estar na vida dele também. Então, ele precisa estar predisposto a fazer isso. E isso é um desafio, né? Mas vamos que vamos. É que é meio um hábito, é um jeito de viver, né? Que acho que você vai adquirindo, né? Conforme você vai se conhecendo, você vai se controlando mais. É a mesma coisa que você dá, sei lá, aula de nutrição e na hora de comer com os seus alunos, você está comendo um monte de fritura, doce. Você tem que viver aquilo, né? Tem que fazer parte, você tem que, no mínimo, fazer parte desse treinamento. Não adianta ter a sessão de mindfulness e na hora do estresse você gritar e se descontrolar e se descabelar. Eventualmente acontece porque somos todos pessoas, né? Mas o que eu quero dizer é que não é uma coisa que você faz uma vez por semana. Né? Agora vamos fazer a aula de meditação, faz aquela aula, esquece, agora é só na semana que vem, né? É um hábito que você vai incorporando ao teu jeito de viver, né? Exato. Agora você consegue, mas, então, você consegue... Pode falar, pode falar. Então, essa questão do professor praticar, ele precisava só pensar que isso não é proibitivo, porque para ele também não vai ser uma coisa que, não, então agora eu vou ter que mudar todos os meus hábitos, não posso mais tomar meu vinho, não posso mais, entendeu? Não é. Você vai mudar um hábito dentro de você, mas vai te tornar uma pessoa mais consciente, uma pessoa melhor. O que eu falo é assim, a meditação, que eu gosto muito de falar para as crianças, mas para nós também faz muito sentido, te dá superpoder. Te dá superpoder de poder escolher que atitude tomar diante de uma situação que a vida te coloca. E isso daí é ganhar o mundo. Isso aí já tira da tua frente muitos problemas. E principalmente em sala de aula, né? Porque lá tem atrito o tempo todo. Então, você, consciente, no momento presente, respondendo para uma situação que está acontecendo na tua frente, sem ser no piloto automático, né, no aqui e agora, com consciência, você resolve muito problema, facilita a tua vida. E as pessoas ficam achando, não é para mim, não, nossa, não quero ficar lá meditando, não quero ir lá para o topo da montanha meditar, não vai fazer nada disso. É uma ferramenta a mais que você vai ter para ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, para se conhecer melhor, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu não tenho o hábito de meditar, não acho que eu não consigo meditar. Estou dando um exemplo, com muitas pessoas que estão aqui. Como é que eu começo? Como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Né? Qual seria um primeiro exercício para mim como pessoa, né? E para quem são professores que estão conosco, como é que ele poderia introduzir isso dentro de uma sala de aula, por exemplo, numa pré-escola? Onde eu começo essa história? Como é que eu vou falar? Agora eu vou querer começar a utilizar isso. O que eu faço? Para levar para a sala de aula, para uma pré-escola, esse professor vai ter que se capacitar para isso, né? Ainda mais se ele não faz.
fica um pouco difícil. Mas existem técnicas muito simples, por exemplo. Vamos, então, todo mundo prestar atenção nos sons que estão acontecendo agora. Então, automaticamente, todo mundo vai ter que ficar quietinho para escutar. Ah, olha só, ouvi dizer que se a gente fechar os olhos, a gente consegue ouvir mais coisas. Então, assim, você vai jogando elementos e vai sentindo a turma. Mas, é claro, isso para cada faixa etária, para cada, né? Mas exercícios simples, como, por exemplo, esse, já são exercícios de introdução à meditação, que já são exercícios de meditação para criança. É um exemplo. Mas tem muitos outros, claro. E para mim, como é que eu começo? Para você é mais fácil. Para a gente é muito mais fácil. É só a gente parar de ser sem vergonha e tomar uma decisão na vida. Então, assim, eu vou colocar a meditação na minha vida. Então, tá bom. Para mim, Vanessa, funciona assim. Tem que ser a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Eu já sei. Porque se eu não fizer a primeira coisa do dia, eu não faço mais. Porque daí o dia começa, as coisas, e aí começa um monte de coisa, e quando eu vou ver, eu não fiz. É claro, né? Como eu faço isso profissionalmente, então no meio da tarde, no meio do dia, ou às vezes à noite, eu dou aula de meditação. E quando eu dou aula, eu estou meditando também. Mas se eu não faço profissionalmente, se eu não coloco de manhã, eu não faço mais. Então, o primeiro grande desafio é estipular o horário. E não sair, não deixar de fazer por nada. O corpo e a mente não sabem que é sábado, domingo e feriado, tá? Então, sábado, domingo e feriado também conta. E não precisa parar e ficar meia hora meditando. Você pode parar, começar com 1 minuto. Pode deixar o relógio no despertador. Senta, coluna ereta, para a gente poder deixar a circulação fluir o mais naturalmente possível, para a gente não prender articulações e tal. Não precisa ser de perna cruzada, pode ser numa cadeira. Relaxar o corpo todo é uma maneira da gente começar fazendo isso. E ficar 1 minuto. Para quem nunca fez, fica 1 minuto só. Aí o despertadorzinho ali do celular tocou, pronto, levanta, vai seguir a vida. Faz isso a primeira semana. Segunda semana, 2 minutos. Terceira semana, 3 minutos. Quando você vai ver, você está 15 minutos. Não precisa de incenso, não precisa de vela, não precisa de música, não precisa ficar de ponta cabeça, não precisa nada disso. Você pode fazer da maneira que for mais confortável para você. A única coisa que eu não indico é fazer deitada na cama, né? Porque fazer deitada é medeitar, não é meditar, né? Então, assim, a chance de pegar no sono, ainda mais de manhã, é grande. Então, senta para o corpo saber que vamos começar a fazer uma meditação, não é outra coisa que a gente vai fazer. Então, criar assim, um ritualzinho, sem ritualizar a história, mas, claro, criar realmente um momento. Meditar é você criar dentro de você um espaço para isso, né? Então, sentar confortavelmente, coluna ereta, corpo relaxado, começa com 1 minuto. É isso. Vanessa, eu vou insistir porque não é tão simples. Eu sou na área de exatas, eu sou físico, eu sou cartesiano. Se eu sentar durante 1 minuto para ficar meditando, eu com certeza vou passar toda a minha agenda em ordem cronológica na cabeça. O que eu faço para apagar o cérebro? Não tem problema. Você não vai apagar o seu cérebro e a ideia não é essa. Não tem problema. Como a gente está falando, é um treino. No primeiro dia, você vai passar a sua agenda toda, vai pensar na vida inteira, nananina. No segundo dia, vai continuar acontecendo isso. Mas a proposta e a ideia é você começar a ter consciência de que isso está acontecendo. Não tem problema. Ninguém está aqui para parar de pensar, para fazer o cérebro ficar em branco. Meditar não é isso. Os pensamentos vão vir. Tá tudo bem. Só que com o treino, você vai diminuindo esse fluxo de pensamentos. E até um dia que, quando ele passar, você vai falar: oi, você está passando, mas eu não vou. E continua aqui. Mas isso é um objetivo, é uma meta, é o caminho.
entendeu? E dentro desse caminho, você vai, quando você menos perceber, você está se observando mais, você está quebrando paradigmas, você está observando coisas em você que você não observava, você está ficando mais sutil, percebendo coisas que antes você não percebia, observando novas possibilidades que existem o tempo todo, e a gente, como eu disse, está sempre naquela batidinha de sempre, e está tudo bem. Os cartesianos são muito bem-vindos na meditação também. O meu marido é um exemplo disso, ele também é super. E ele fala, depois que eu comecei a meditar com você, eu também não achava que era tudo isso, mas realmente as pessoas, não sou eu, né? As pessoas falam que eu mudei. E isso faz, sei lá, uns 2 anos, assim, mais ou menos. Então, vai firme, não desiste. Vou tentar. Carol. Você não tem o privilégio de não poder fazer porque você é muito certo, muito correto, tá? Vai fazer também. Não é nem questão de ser correto, é ser muito direcionado, né? Então você acaba a tua própria personalidade, a tua própria formação te leva a tomar decisão muito certeira, assim. Então se eu não souber exatamente quando eu vou fazer, a maneira como eu vou fazer, aquilo fica perturbando a minha mente, né? Então eu tenho que ter aquilo muito bem preparado, né? Então talvez o que você está me dizendo realmente é isso. Eu precisaria dizer, olha, isso vai acontecer no momento que for acontecer. Eu preciso me preparar para isso, né? Isso. E o legal é a gente ter consciência de que sei lá, o que a gente vê que é mais bacana é o equilíbrio, né? Não tem certo e errado, não tem bom e mal. Aliás, né? Tem a dualidade, mas o equilíbrio é o ponto, é o pulo do gato. Então, você continua sendo do jeito que você é, mas você abre um espaço dentro de você para você conhecer essa outra possibilidade de ver a vida de um outro jeito e escolher se você quer ou não. Mas é legal isso é uma possibilidade, e isso é inerente a todo ser humano. Todo mundo tem isso dentro de você, é só treinar. Antes de eu passar para a Carol, te perguntar, a meditação ela é individual? Ou eu posso sentar com alguém e direcionar algum tipo de caminho, pensamento, coisas do tipo? Então, claro que é pessoal, né? Claro que cada um vai fazer a sua do seu jeito, ainda que a gente sente para fazer em grupo. Então, é um trabalho único e exclusivamente individual. Mas a gente percebe que quando a gente forma egrégoras, né? Egrégora tem um poder muito forte. Quando várias pessoas se reúnem com uma intenção única, a gente fortalece muito. Isso é muito legal para grupos que estão começando. Eu indico bastante fazer em grupo, por isso até que a gente faz a aula e faz aula em grupo, porque no começo a força da egrégora é importante para aterrar, para a gente agarrar, né, no caminho aí. Mas é claro que o trabalho é absolutamente individual. Ninguém vai ficar dividindo depois. Ai, comigo foi assim, comigo foi assado. Não. Cada um tem sua história. Ok. Quer colocar, Carol? As perguntas que você estava fazendo, Almir, eu acho muito engraçado, porque acho que a gente tem já na cabeça tanto aquela imagem, né, do cara meditando, meio levitando, assim, né, aquela experiência que a gente espera conseguir isso. E eu faço muito analogia, eu sou muito parecida com você, Almir, assim, sou muito listinha, agenda, é tudo, né, não tem que fazer tudo certo. E quando eu comecei, é que faz muito tempo que eu medito, e quando eu comecei, eu queria ser matemática, assim, né, qual é a técnica, né, o que eu tenho que fazer. E depois, conforme o tempo foi passando, eu sempre gostei muito de treinar, e no treino tem aquela coisa da dorzinha do músculo, né, que se você faz um treino bem feito, dá aquela dorzinha, mas que é normal, que você sente que o músculo está crescendo. E aí, eu fui aprendendo a perceber, porque tem dia que você medita e você fala, nossa, hoje foi demais. E tem dia que você fala, ai, hoje não sai, hoje eu não estou conseguindo, hoje a cabeça não vai, mas é o caminho, né? Não é a sua descoberta de você saber, poxa, o que aconteceu que hoje eu não estou conseguindo, hoje eu não estou conseguindo me concentrar, e o que
que aconteceu que hoje está ótimo, e você vai se conhecendo. Esse caminho eu aprendi a valorizar muito mais. Não se, porque e acho que tem eu pelo menos eu enxergo assim, tem aquele momento meio do raciocínio lógico, em que você está lá, vem o pensamento e você fala, legal, mas não quero pensar sobre isso agora. E aí, sei lá, faço várias sequências de meditação guiada, meditação respiratória, então, né, que você volta para aquilo que você quer focar, e aí tem um momento que só brota um sentimento, que é a coisa mais linda, assim, de você experimentar, é realmente a hora que some, que você esquece, que você conseguiu chegar, mas, cara, são, 15 minutos de foco para 2 segundos de nossa, cheguei. Aí mais 10 e é isso que é gostoso. No fim, a gente aprende e dá um super, eu acho, né? Assim, na minha experiência, te dá liberdade, né? Porque te dá controle sobre você mesmo, daquilo que a Vanessa falou no começo, né? E eu fico olhando, assim, acho muito dos problema no trânsito, né? Descontrole de trânsito das pessoas. Já vi gente estacionando carro na hora da freada e saindo com um taco de beisebol do carro. Assim, quem leva um taco de beisebol no carro, o cara já leva para isso, né? Já está mal intencionado, né? Porque quem tem um taco de beisebol no carro, né, para sair? Então, assim, desde esses pequenos problemas que são muito dessa falta nossa de controle, e eu acho que o mundo que a gente está vivendo é um mundo em que cada vez tem tantas outras forças ensinando a gente, sem a gente saber que a gente está sendo ensinado, a como pensar, o que falar. Tem um documentário bárbaro, que eu não sei se vocês já assistiram, que chama O Dilema das Redes, que fala... É ótimo mesmo. Nossa, é demais, assim, o descontrole, né, de precisar usar as redes sociais, de ser pego ali pelo algoritmo das redes sociais, e esse vício que a gente está o tempo todo com o celular. Então, desde a briga do carro até a adição, né, o vício a uma substância ou ao aparelho celular, esses pequenos hábitos que a gente vai adquirindo sem perceber, meio por osmose, quando a gente consegue respirar e olhar para dentro e se conhecer, eu acho que é para isso que a gente está aqui, né? Para a gente conseguir, não é ser melhor que o outro, mas é ser melhor que a gente ontem. Eu acho que esse processo da meditação ajuda muito. Eu ia te perguntar, desculpa, Vanessa, falei que eu falo pra caramba. Eu ia te perguntar se tem algum livro que você recomende, algum site, alguma metodologia que a gente possa indicar para quem está assistindo agora e para quem vai assistir a gente depois, para que a pessoa possa ter se a pessoa ouvir isso aqui e falar, quero começar, para onde a gente manda essa pessoa aí para ela conseguir se inspirar com algum conteúdo? Tá. A primeira coisa que eu queria dizer para o Almir, a meditação é muito mais pragmática do que você pode imaginar. Então, para a gente não achar que é tão, né? Você vai usar no seu dia a dia. Você vai usar. Então, isso é muito legal. E é na praticidade do dia a dia, de você evitar conflitos, não porque você é submisso, ou ficou bonzinho do dia para a noite, ou vai deixar para lá. Não, você vai escolher a maneira mais inteligente de reagir a alguma coisa, ou não, ou de agir, né? Não de reagir, para colher o melhor resultado. Então, é uma questão mais de inteligência do que de qualquer outra coisa, né? Então, é totalmente consciente. E a segunda coisa que eu queria falar antes de responder a Carol, pegando esse gancho aí desse documentário, é que eu até separei aqui, que é um negócio que eu adoro. Eu não decorei ainda, mas eu vou ler para vocês, tá? Daqui a 5 anos, mais ou menos, assim, 97% das grandes corporações vão utilizar a inteligência artificial. Então, no mundo onde a gente vai disputar espaço com o computador, né? A nossa única salvação será fazermos bom uso do que nos torna humanos. Ou seja, autoconhecimento, autorregulação, autocontrole, inteligência emocional, que mais que eu coloquei aqui? Autoestima elevada, isso é muito importante para a criança também.
habilidades interpessoais, e tudo isso, o Mindfulness, a meditação, traz para a gente. É claro que, não, agora o Mindfulness vai resolver todos os meus problemas. Não, e nem é a melhor coisa do mundo. Tem gente que, sei lá, não se adapta. Mas é uma ferramenta que realmente pode ajudar com resultado, com estudos, né, comprovados cientificamente. Então, isso é muito legal. E agora a pergunta da Carol é se eu indico, lógico, indico um monte. Indico o meu Instagram, inclusive, todo dia às 8 da manhã eu dou meditação para as mães. Toda quarta-feira já tenho um grupo de meditação para criança. E quem quiser também, tem um que eu adoro, que eles até têm programa de TV, que é o pessoal do Yoga com Histórias, que é Yoga com Histórias, você coloca na internet e aparecem vários vídeos, que é para criancinha menorzinha, que é uma graça também. E isso, gente. E assim, o que a gente fala, não indico, né, música, mas se você colocar no YouTube e procurar Soul Fragile, é uma linha, né, de som que faz seu cérebro entrar numa vibração que pode te beneficiar a mais facilmente se concentrar na meditação, como diria meu amigo Almir, entendeu? Não meditar, mas entrar no clima da concentração para meditar. E eu vou até colocar aqui no chat para vocês, aí se você quiser, você coloca lá depois, espera aí. Esse teu Instagram, que você disse que às 8 horas você sempre passa algum tipo de técnica, é isso? Pelo que eu entendi? Isso. Não, todos os dias, às 8 da manhã, eu faço meditação ao vivo, live de meditação para mães, né? Mas é claro, pode ser avô, pai, todo mundo que quiser. Mas o foco é em adulto. Então, ao vivo, segunda a sexta, né? Fim de semana, por enquanto, eu não estou fazendo. Tem ao vivo meditação para quem quiser, 15 minutos só, tá? Então, não vai falar que não tem tempo, que não pode. 15 minutos passa bem rapidinho. E outra coisa que eu ia falar também é que a meditação para as crianças, a gente também faz curta, porque o segredo é que seja breve, que seja simples, numa linguagem que eles entendam e que, claro, seja lúdico, né? Mas essa história de ser breve, de ser curta, meia hora já é muito tempo, principalmente se você está online com uma criança que já faz aula online todo dia, esquece, não vai dar certo. Então, quanto mais enxuta for, mais você vai ganhar na qualidade do trabalho, né? A ideia é você manter a atenção dele, não dispersar mais ainda, né? Ô, Vanessa, explica para nós exatamente o que é o Soul Fragile que você colocou. É no YouTube que tem Então, músicas, é isso? tem. Vamos ver se eu acho aqui, peraí. Opa. São músicas que a gente costuma colocar que induzem mais facilmente a meditação. Peraí. Que, pelo que você falou, não necessariamente a gente precisa utilizar, né? Ele ajuda, é isso? Ele ajuda. Eles são frequências, né? Tem gente que gosta de dizer que são frequências curativas, frequência para cura, mas, por exemplo, vamos supor, eles usam, alguns são, eles medem pelos hertz, né, da música. Então, comprovadamente, eles descobriram que 396 hertz, por exemplo, é bom para transformar a tristeza em alegria. Então, aquele negócio que a gente às vezes tem no peito, você procura um Soul Fragile lá de 396 hertz. E realmente é uma música que te alberga, né? Que sabe aquela coisa que não dói, porque às vezes não tem música que você ouve, não tem lugar que você tá que te incomoda. Então, é uma frequência de som que não te incomoda. E, enfim, é bem usado na meditação. Quem quiser pode procurar, é só colocar no YouTube, tem várias, é bem bacana.
A Carol já colocou o endereço aí no chat. Tá. Me fala uma coisa, principalmente nas escolas, o que você tem percebido em termos de habilidades vitais, principalmente para as crianças? O que você tem, o que mais se desenvolve nas crianças? O que a meditação mais traz à tona? Você percebe que o desenvolvimento foi muito mais acentuado depois da meditação? Então, é muito legal trabalhar com criança, primeiro porque criança é esponja, né? Então, você fala uma coisa e ela incorpora aquilo como uma verdade mesmo para ela. Então, essa satisfação é muito gostosa. E eles usam, então, no dia a dia, as coisas que eles aprendem. Então, aquilo que a Carol falou, um às vezes faz com o outro. Um começou a ficar nervoso, aí o amiguinho chega, dá a mão para o outro e fala: calma, respira. Né? Então, quando você ouve isso, você fala, nossa. E aí, realmente, respira, 3 respirações. Pronto, agora continua. Agora você quer continuar brigando, você quer conversar, você quer fazer outra coisa. Isso é muito legal. Meu filho, até hoje, tem 11 anos, até hoje. Se acontece alguma coisa, eu respira. E aí... E o benefício, tem um benefício específico que eu acho muito válido, que só por causa disso eu já acho válido, como a meditação te traz autoconhecimento, né? Independente da idade, cada um a seu jeito, a seu modo e de acordo com a sua idade, mas traz, automaticamente aumenta a autoestima. E o que quer dizer autoestima alta para uma criança que um dia vai se tornar adolescente, né? Um adolescente, um pré-adolescente com autoestima alta, comprovadamente tem muito menos chance de se envolver em confusão, drogas e nanana, do que um com autoestima baixa, né? Por motivos óbvios. Ele se conhece, ele está feliz, ele não precisa agradar o outro só porque sim. Então, eu acho que esse é um benefício que eu, como mãe, levanto a bandeira. Eu acho que só esse benefício, para mim, como mãe, já seria. Mas tem uma outra coisa que eu gosto muito de lembrar, que infelizmente, hoje em dia, a gente está vivendo num país, né, num mundo até, com um senso de ética, às vezes, equivocado, né? E eu falo, ética não é para ser questionada, ética é ética, né? O que é bom para você, né? Assim, não faça com o outro o que você não quer que faça com você. Então, isso também é muito incutido no yoga e na meditação. Esse senso de ética, de compaixão, de querer, de não querer o mal do outro, de não fazer com o outro o que você não quer que faça para você. Você quer um exemplo? Ontem eu estava assistindo o noticiário e aí apareceu uma reportagem de uns 5 minutos, 4 minutos, de um menininho de uns 7 anos que estava dirigindo a bicicletinha dele, perdeu equilíbrio e riscou o carro de uma pessoa que estava parada na rua. Aí o menininho escreveu uma cartinha, né? Assim, desculpa, eu desequilibrei e risquei o seu carro, tá aqui o telefone do meu pai. Isso virou uma matéria de jornal, mas isso não é o certo? Isso não é obrigação? Isso não é o que todo mundo tem que fazer? Entende? Então a gente está vivendo num mundo onde as coisas estão tão ao contrário, tão estranhas, que o que é certo, às vezes, não é, e entende isso? Então, eu acho que você criar nessa criança a importância de respeitar o outro, a importância de não fazer o outro o que você não quer que faça com você, a importância de fazer o que é certo, é necessária, né? Porque a gente imagina que já sabe, mas não. Porque a gente vive num mundo onde as coisas estão esquisitas. Então, eu acho que vale a pena também muito por causa disso. A famosa inversão de valores, né? Ficou muito complicado. Você acha que nesse momento que nós estamos vivendo aqui de pandemia mundial, né? O mundo realmente se transformou. Houve um aumento na procura da espiritualidade, da meditação? Você tem sentido isso? Ou ainda permanece tudo como antes? Aumentou com certeza. Com certeza. Eu penso assim, né? Tem gente que continua pensando da mesma maneira, mas a pandemia, mais do que
mais do que muita coisa, veio para fazer a gente rever várias coisas, inclusive vários valores, várias coisas que a gente dava valor na vida e que do dia para a noite a gente simplesmente virou pó. Então, eu acho que muita gente começou a despertar para isso e a procura tem aumentado, sim, graças a Deus. E assim, infelizmente, mas que bom, né? Meditação para os professores, porque eles são uma categoria que tem sofrido muito por causa que do dia para a noite eles tiveram que virar apresentadores, né? E tem que fazer aula online, e eu vejo como que é aqui em casa. É um desafio. Então, eu tenho tido um programa de meditação específica para professor, e muita gente que... Assim, claro, tem gente que começou a ter depressão por causa disso, mas eu acho que muita gente, mais do que isso, começou a enxergar que o mundo tem mais coisas que a gente estava acostumado a enxergar, né? Então, eu acho que, claro, a gente tem todo esse problema de várias pessoas que perderam pessoas queridas, de muito sofrimento, de nossa economia do mundo, né? Tantas pessoas perdendo emprego, perdendo, né, assim, o trabalho de uma vida, tanta coisa triste acontecendo, mas também tem um lado bom, que é enxergar que temos outras coisas também para valorizar na vida. Então, aumentou sim, aumentou muito. Está chegando ao final da nossa live. Carol, você quer colocar alguma coisa? Quero pedir desculpa aqui que acabou a luz na minha casa. Eu vi que você foi embora. Pois é, que acabou e aí eu consegui botar a rede do computador aqui, mas o som estava picotando super. Agora que estabilizou, quero agradecer muito a Vanessa. Esse é um assunto que eu acho que a gente devia... A gente fala isso de muitas coisas, né? De assuntos que a gente traz aqui. Mas esse da meditação, para mim, ele é especial, porque eu acho que ele é... A gente fala que as crianças deviam vir com manual, né? Eu acho que o manual é a meditação, que a gente deveria todo mundo aprender a fazer. Devia ser um hábito, a gente precisa transformar isso num hábito nosso, porque eu acho que está muito ligado com a gente como pessoa, né? O que a gente precisa aprender a desenvolver como pessoa. Então, esse é um assunto para o qual eu torço muito pessoalmente, espero que a gente consiga incorporar isso de verdade nas escolas, com força, com seriedade, sem ser chato, né? Com esse espaço de descoberta. Obrigada, Vanessa, por tudo que você compartilhou aqui. Tem os teus dados aqui nos comentários, já estou te seguindo no Insta. Tá bom. E coloquei também o seu Fred, para quem quiser ir lá, dar uma pesquisada, já fucei aqui, botei até já o link certinho do YouTube. Escutem uma música, né? De repente. Sim, por exemplo, às vezes você está lavando a louça, você pode estar ali com a atenção plena na louça, sem ficar pensando no que vai fazer depois, né? Põe um Fred e vai lavar a louça, fica ali, já é um treino. Isso aí, muito legal. Muito obrigada, Vanessa. Obrigada, Valmir, por ter trazido... Valmir, olha que louco, Valmir, por ter trazido esse tema para a gente. Eu quero agradecer aí a Vanessa pela possibilidade de discutirmos esse assunto. Ele é instigante, ele é provocativo, eu acho que tem que ser realmente aprofundado. Vou tentar fazer essas meditações que você me indicou, que eu acho que eu estou precisando. Então, eu quero muito te agradecer a tua disponibilidade de tempo. Tomara que a gente consiga, com que as pessoas que nos acompanharam consigam entrar no seu canal, consigam te acompanhar, porque eu acho que hoje, né, mais do que nunca, né, como dizia o nosso amigo Faustão lá, a gente precisa realmente descobrir novos caminhos, né, porque os desafios que estão chegando, a gente não consegue dimensionar. Então, se a gente não tiver uma preparação social e emocional, nós vamos nos frustrar muito facilmente. E é isso que está acontecendo muito com a nossa juventude. Eu trabalho muito com esses jovens também, a gente sabe do grau de frustração que eles têm pelos desafios que são impostos pelas redes sociais, que nem sempre são tão reais assim, né? Então, colocam desafios impossíveis de serem atingidos. Se a pessoa não conseguir fazer uma meditação profunda e dizer
o que eu posso e o que eu devo acreditar vai ficar cada vez mais complicado, né? Então, agradeço muito aí a sua disponibilidade, viu? Obrigado mesmo. Obrigada também, adorei participar, foi um prazer. Vocês são uns queridos, ótimos, e estou sempre à disposição. Obrigada. Obrigado. Valeu, Obrigado, gente. pessoal. Boa noite. Tarde. Muito obrigado. Tchau, 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 Mir. Tchau, Vanessa. Tchau, Tchau, pessoal que estava com a gente. Terça-feira tem mais. Beijo.